coração é assim. Não sei porquê, mas é assim. Parece que não tem mais fim. Um oceano de afeto. Quanto mais ama, mais tem amor. Quanto mais serve, mais tem pra dar. Tanto querer, tanta emoção, tanto carinho por mim. Seu coração é assim, flor que desabrocha a cada manhã, fonte de amor que é sem fim. Deus te fez assim pra cuidar de mim. Quero crescer com você e a cada dia aprender que o seu coração é assim, minha mãe. Seu coração é assim, não sei porquê, mas é assim. Parece que não tem mais fim. Um oceano de afeto. Quanto mais ama, mais tem amor. Quanto mais serve, mais tem pra dar. Tanto querer, tanta emoção, tanto carinho por mim. Seu coração é assim, flor que desabrocha a cada manhã, fonte de amor que é sem fim. Deus te fez assim pra cuidar de mim. Quero crescer com você e a cada dia aprender que o seu coração é assim, minha Seu coração é assim, flor que desabrocha a cada manhã, fonte de amor que é sem fim. Deus te fez assim pra cuidar de mim. Quero crescer com você e a cada dia aprender que o seu coração é assim, que o seu coração é assim, que o seu coração é assim, minha mãe. Bom dia a todos, que Deus possa nos abençoar em mais um domingo e que esta palavra de hoje, o trabalho musical que foi feito, esperamos que seja bênção a cada família da nossa igreja. Que Deus possa abençoá-los ao longo do domingo. Nós sabemos que alguns estão trabalhando de maneira bem intensa no home office, outros já estão indo no trabalho presencialmente. Mas, enfim, nós pedimos a Deus, queremos fazer a abertura com uma oração, pedir a Deus a bênção por cada família. E especialmente hoje para cada mãe, né? Ontem nós tivemos uma festa ali na frente da igreja, distanciada, mas cada mãe pôde ir lá no drive-thru. Algumas não conseguiram, né? Algumas não puderam, mas diversas mães puderam ir lá. Eu acredito que pelo menos metade das mães da nossa igreja pôde ter passado ali e pego o presentinho. Que Deus abençoe. Temos os outros aqui, numa oportunidade vamos dar. Se você não pôde ir, ainda guardamos, vamos deixar guardado para as mães que não conseguiram pegar. Vamos orar.
Deus querido, nós pedimos que o Senhor esteja nos abençoando no dia de hoje, ao longo desta semana. Nos dê saúde, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós pedimos a Tua proteção sobre as nossas vidas e pedimos que o Senhor esteja com o Teu Espírito Santo, nos dando acalento, nos dando a paz, nos dando a tranquilidade que tanto precisamos nesses dias. Abençoe a cada família e, de forma especial, a cada mãe no dia de hoje. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em Ti. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do Teu amor junto a Ti. Junto a Ti, Teu amor me envolve, atrai-me e ao Teu lado estar. Espero em Ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do Teu amor. Face a face, quero ver-te, meu Senhor, e conhecer o amor que habita em mim. Vem renovar minha mente em Teu querer, meus dias viverei no poder do Teu amor junto a Ti. Junto a Ti, Teu amor me envolve, atrai-me
A graça e a paz. Vamos meditar hoje sobre o Espírito Santo. Eu gostaria de fazer uma meditação sobre o que é o Espírito Santo, de que forma que ele age em nossas vidas. Eu poderia iniciar este trecho, este tema, eu poderia iniciar em João, quando fala no capítulo 14, lá no versículo 25, diz assim: isto vos tenho dito, João 14, 25, diz assim: isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Eu poderia começar aqui e dizer que esta função do Espírito Santo de estar conosco e de nos fazer lembrar de tudo que Jesus nos falou no tempo que ele esteve aqui na face da terra, esta função do Espírito Santo, então, dá uma função de memória, de lembrar as palavras de Jesus na nossa mente, e que nós vamos nos lembrando, e esta função prima do Espírito Santo vai nos consolando com a presença, ou da falta da presença de Jesus nesse mundo. Mas eu não vou começar por aqui. Eu não vou começar por aqui porque ficaria incompleta a ideia que eu quero dar sobre o Espírito Santo, ainda que não seja um estudo bíblico, ainda que eu quero fazer de forma de pregação mesmo, mas eu quero dizer que para entender o Espírito Santo em nossas vidas, nós precisamos entender a dinâmica entre Cristo, o Espírito Santo e nós, o povo de Deus. É preciso entender qual é essa dinâmica que existe entre o Espírito Santo, Cristo e nós, o povo de Deus. Há que se entender essa dinâmica. Para isso, nós precisamos levar em consideração que, ainda que nós vivemos aqui neste mundo, este mundo é colocado como ele jaz no maligno, ou seja, ele já morreu, ele já está morto, este mundo está apodrecendo no maligno. Ainda que seja assim, nós devemos considerar que Jesus, quando ele veio aqui, quando ele esteve conosco, ele disse que estava começando um novo reino. Ele disse que estava começando um reino do zero ali dele mesmo, como se fosse ele iniciando um novo reino. E aí então, ele diz numa oportunidade lá em Lucas, no capítulo 17, quando ele fala no versículo 20, ele diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, então os fariseus chegaram nele e falaram: esse reino aí que você está falando, quando é que ele chega? Quando é que ele vem? E aí então Jesus responde assim: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, eis aqui ou está ali, porque o reino de Deus está no meio de vós. Quando Jesus fala dessa forma, Jesus estava falando desse início do reino de Deus, que era ele que começava dele mesmo. E ele fala, o reino de Deus está no meio de vós. Ele estava falando dele, de Jesus. Ele estava dizendo, não ouçam se falarem o reino de Deus está vindo lá, ou o reino de Deus está ali. Não, ele falou, o reino de Deus está aqui, sou eu estou começando o reino de Deus. E Jesus começa esse reino de Deus por ele é o primeiro. É como se ele fosse um rei dizendo, eu estou começando o reino, e por enquanto já tem um rei. Mas ainda não tinha o povo desse reino. E ele estava começando o povo desse reino quando ele começa convidando os discípulos. Ele passa perto de um barco, vê um lavando redes e fala, ei, você quer ser meu discípulo? Ele joga as redes e ele vai e segue. E assim ele vai montando a equipe dele, o grupo dele, o reino dele. E o reino dele começa a se fazer dentro do reino das trevas, que é esse mundo.
A Itália é um país. A Itália é um país, mas dentro do país chamado Itália tem um outro país que é pequeno, que tem só alguns metros quadrados, alguns 1000 metros quadrados. Esse país dentro de um país é o Vaticano. Ele é um país pequeno dentro de um país maior. A Itália, então, tem um outro país dentro dela, que é o Vaticano. Muito bem. O reino de Deus, que começa em Cristo, era um reino dentro de um reino. Só que esse grande reino do mundo é o reino das trevas. É o reino da injustiça. É o reino da traição, é o reino da miséria, é o reino da peste, é o reino de todas as coisas ruins que vão acontecendo, porque é o mundo, e o mundo está morrendo, está apodrecendo. Aí então vem Jesus, e dentro deste reino, ele monta um outro reino, que é o reino da luz, que começa pequenininho e vai crescendo, está crescendo até hoje. Esse é o reino de Deus. Pois bem, Jesus, me acompanhem que eu estou fazendo uma viajada. Jesus, ele, no reino de Deus que ele implementa, que ele inaugura com a pessoa dele, inaugura esse reino, ele depois de inaugurar, ele começa a trabalhar 3 anos, prega esse reino, pega 12 pessoas, treina essas 12 pessoas, uma ainda caiu fora, veio outra no lugar. E aí então, o que acontece com este reino? Ele treina essas pessoas e ele que é o rei, ele vai embora. Ele pega e vai embora, ele fala, olha, vocês fiquem aí que eu estou indo. Parece que não tem lógica então dizer que um rei começa um reino para abandonar esse reino e ir embora. E não tem lógica mesmo. E aí o que é feito? Ele diz o que ele vai dizer aqui, que é o que eu vou ler. Eu vou ler o que ele fala. Ele diz assim, isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. É como se ele estivesse indo embora e ele fala, vai vir alguém no meu lugar. O reino não vai ficar sem um dirigente, sem um líder, sem um que conduz. E este que veio no lugar dele é o Espírito Santo. O Espírito Santo vem no lugar de Jesus, porque Jesus foi embora. Mas ele não podia deixar o reino dele sem alguém que dirigisse, alguém que estivesse no lugar dele, com a responsabilidade dele. E ele, então, diz, o Pai vai enviar alguém no meu lugar, e esse alguém que vai chegar no meu lugar se chama Espírito Santo. E o Espírito Santo, então, vem e chega posteriormente. E como que ele chega? Chega numa verdadeira festa, numa celebração, que é lá em Atos, no capítulo 2, chamado o advento de Pentecostes. Por isso que algumas igrejas até gostam de colocar igreja pentecostal, porque é proveniente daquele evento em Atos, no capítulo 2, que é o dia de Pentecostes, que o Espírito Santo se manifesta de forma bem marcante, e ali então, a partir dali, começa-se um novo evento, uma nova forma de proclamação galopante do reino de Deus. Pois bem, esse Espírito Santo que foi dado ali, esse Espírito Santo é que faz a diferença na nossa vida, ao ponto que nós podemos dizer, eu tenho algo que o incrédulo não tem. Eu não sou diferente do incrédulo no sentido de que eu sou pecador e ele também o é. Eu não sou diferente de um incrédulo no sentido de que eu fico doente e ele também fica. Eu não sou diferente de um incrédulo no sentido de que às vezes a minha fé falha
e a dele talvez não exista. E eu não sou diferente do incrédulo, porque muitas vezes eu minto, eu tenho a vontade de fazer coisas inadmissíveis para minha alma, para minha mente, para o meu espírito, porque eu peco, porque eu tenho ira, porque eu odeio, porque eu tenho muitas coisas que são viciosas. Mas o que me faz diferente de um incrédulo é o fato de eu ter o Espírito Santo. Então, o povo de Deus só pode se chamar povo de Deus, você só pode se considerar filho de Deus, se você diz que tem e tenha mesmo o Espírito Santo de Deus. Porque quem não tem o Espírito Santo de Deus, não entende as coisas de Deus. A Bíblia fala isso. A Bíblia fala isso e mostra lá em 1 Coríntios, a Bíblia vai falar, a Bíblia acaba colocando, 1 Coríntios eu estou no capítulo 2, no versículo 14, diz assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Então, quando diz que as coisas de Deus são loucuras para o homem natural, é porque o homem natural, o homem que segue ou que se direciona pela materialidade, o filósofo que se direciona pelo materialismo histórico, a pessoa, o cientista que se direciona apenas pela ciência, achando que a ciência é a resposta. Aliás, tem muitas igrejas que estão se tornando completamente materialista científica. Essas igrejas não podem nem falar sobre o milagre. E nós acreditamos no milagre da cura. Nós acreditamos em um Deus sobrenatural. Mas aquele que se conduz apenas pela materialidade, ele não pode, ele tem que negar o sobrenatural, porque ele simplesmente não consegue entender as coisas do Espírito. Nem é maldade, é que ele não consegue entender. Ele não diz nada para ele chegar e falar sobre os eventos de Cristo. Não diz nada para ele falar que a Bíblia, ela tem um processo, ela foi construída por um processo sobrenatural. Não adianta falar sobre o sobrenatural com o incrédulo, porque ele não consegue entender, porque ele não tem o Espírito Santo de Deus. Não é nem que seja maldade da pessoa. Quem não tem o Espírito Santo de Deus, não vai esperar nunca por um milagre, porque o milagre não pode vir, porque ele é materialista. E ai das igrejas que estão se tornando materialistas, porque o Evangelho vai sendo sufocado dentro delas, ao ponto de que o Jesus sobrenatural não pode mais ser pregado. Não se pode mais falar da vinda de Cristo. Não se pode mais falar de uma cura miraculosa. Porque são igrejas que estão se tornando materialistas. Estão se tornando científicas. Mas nós não queremos assim. Nós queremos que o Espírito Santo, este que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ora, do pecado, quando nós pecamos, então vem aquele chamado peso na consciência, no sentido em que nós vemos que é o Espírito Santo, então este peso na consciência, ele é um convencimento espiritual, porque o incrédulo também tem peso na consciência. O incrédulo também tem vida ética e moral. Mas quando nós temos o pecado em nossas vidas e o Espírito Santo atua, este peso na consciência que se diz
Corriqueiramente, para nós, é a ação, ou em nós é diferente, é a ação do Espírito Santo mostrando e nos convencendo do pecado, da justiça, porque nós aprendemos que a justiça, ela não é apenas uma justiça para se fazer justiça pela justiça, mas sim mostrando a justiça de Deus, a justiça em Cristo, para que as pessoas entendam sobre o reino de Deus. Porque justiça por justiça, os juízes querem fazer. Os juízes bons querem fazer justiças. Aqueles que advogam querem fazer justiça. Então, o que nos faz diferente nesse mundo é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que torna tudo diferente. O juízo, então, não é aquele que se fala da boca para fora, aqui se faz, aqui se paga, porque muitas coisas que se fizerem aqui, ou que se façam aqui, muitas coisas são feitas aqui e não vão ser pagas aqui, não. Há muitas pessoas que cometem injustiça aqui e elas vão se dar bem aqui. Não quer dizer que aqui se faz, aqui se paga. Isso não existe. Muitas vezes a pessoa faz aqui, mas ela não vai pagar aqui. Ela vai pagar em outro momento. Muito bem, então o pecado, a justiça e o juízo, e falando mais um detalhe do juízo, o juízo eu posso falar tranquilamente da volta de Jesus Cristo. Só quem pode falar da volta de Cristo são aqueles que têm o Espírito Santo de Deus. Porque se um pregador, se uma igreja, se um crente em Cristo, ele não carrega o Espírito Santo de Deus, ele não consegue falar da volta de Cristo. Só consegue falar da volta de Cristo, só consegue acreditar na volta de Cristo, só consegue viver na expectativa da espera de Cristo quem tem o Espírito Santo de Deus. Quem não tem o Espírito Santo de Deus, jamais espera a volta de Cristo. Então, as coisas, aí então esse versículo que nós lemos aqui se torna uma verdade. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito. Não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura. Nós não entendemos as coisas do Espírito Santo de Deus como loucura, porque nós acreditamos que o Espírito Santo, ou nós entendemos as coisas de Deus como algo sobrenatural, mas que Deus nos coloca, que Deus nos mostra. O Espírito Santo de Deus, ele nos convence e ele clareia a nossa mente. E é o Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo de Deus, quem nos dá empolgação para continuar a viver no reino de Deus. Nós que fazemos parte do reino de Deus, nós somos levados a uma alegria diferente. Não é a alegria de bobo alegre. Não é como todo mundo está sofrendo e nós somos superficiais. E porque somos superficiais, não temos tristezas. Não é isso. O Espírito Santo, pelo contrário, muitas vezes ele age na hora de nossas tristezas, de nossos vazios. Ele tira esse vazio, não que nós não o tenhamos. O crente também tem vazios, mas ele tira muitas vezes este vazio de nossas vidas, porque ele vê que estes vazios são destrutivos para as nossas almas. O Espírito Santo, ele nos dá alegria, nos dá regozijo, nos dá vontade de viver e, principalmente, de viver no reino de Deus, de fazer parte deste reino, ainda que diminuto, dentro de um reino das trevas. Por isso que nós vivemos com uma alegria diferente. Esses dias eu vi um vídeo de um enterro
em que um grupo com um caixão começaram a dançar com aquele caixão, com uma alegria incrível. E eu achei incrível, eu só vi uma parte daquele vídeo com aquele grupo com uma alegria expressa. Eu pensei, eu não entendi, eu não sei qual o contexto daquele velório, eu não sei quem era a pessoa que estava lá, mas eu entendo que o Espírito Santo em nossas vidas, muitas vezes, ele chega em momentos que nós estamos vivendo quase que um velório em nossas vidas, mas ele nos dá a capacidade de enfrentarmos com toda consolação. Ele nos abraça e nos diz, eu estou aqui. Cristo foi, mas Ele me deixou aqui. Eu estou no lugar de Jesus Cristo. Estou aqui para te dar todo o conforto e todo o consolo e dizer que neste reino ainda tem rei aqui reinando. E por isso nós temos em nossas almas conforto, porque os nossos reis, o nosso rei não é como os reis mundanos, como os governantes mundanos, do qual nós não esperamos muitas coisas, mas sim o nosso, aquele que nos direciona, que nos conforta, que nos consola, que nos abraça nos momentos de angústia, que nos preenche nos momentos de vazio. Esse é o Espírito Santo. Que Deus abençoe a tua vida. Amém.